Salve pessoal, tudo bom? Eu queria trazer hoje uma reflexão que eu acho bem profunda. Eu sou Iluminato Moraes e eu convido vocês a mais um mergulho em A Mente Motivada. Hoje eu sinto um pulsar sobre um tema que ecoa em silêncio nas vielas da existência de muita gente. Um sussurro doloroso que se torna às vezes um grito abafado. A mente exilada. O que acontece quando você abandona você mesmo para ser aceito por alguém ou por um grupo? Pensa comigo por um instante. Eu gosto da analogia de uma árvore. Sempre gostei. A árvore é frondosa, enraizada, tem as raízes que nutrem ela, faz tudo. Agora imagina se essa árvore, em sua essência mais pura, vive em alinhamento de verdade, com a sua verdade. Agora imagina você arranca essa árvore e coloca ela num solo estreito. Suas raízes são podadas para caber num vaso pequeno, seus galhos são dobrados e amarrados, para se conformarem com a forma que não lhes pertence. Ela pode até sobreviver por um tempo, mas vai florescer? Pensa comigo. Será que vai dar frutos em abundância? Ou será que sua vitalidade minguará? Seu verde desbotará? Ela se tornará apenas uma sombra do que realmente era destinada a ser? É sobre essa poda da alma, essa renúncia silenciosa ao nosso autêntico eu e em troca de um falso sentido de pertencimento que hoje a gente vai se debruçar sobre o tema. Sinta essa imagem ressoar. Deixa tocar nas cordas mais íntimas do seu ser. Permita-se sentir o peso, a sutileza e a urgência dessa questão, pois ela é o portal para a nossa jornada de descoberta. Quem sabe o reencontro. Nossa jornada de hoje nos convida a uma introspecção profunda, um olhar sem véus para a complexa dança entre nosso desejo inato de pertencimento e a inegociável necessidade de autenticidade. Mergulhar na mente exilada não é compreender um conceito, mas sentir na pele as ramificações de uma escolha, muitas vezes inconsciente, que nos afasta do nosso próprio centro. É imperativo, meus amigos, que nos permitamos essa pausa, esse recolhimento, porque somente nesse espaço sagrado de reflexão é que vamos conseguir ouvir os ecos das nossas próprias e verdadeiras vozes de verdade, aquelas que foram silenciadas em nome de uma aceitação externa. A mente, essa vastidão inexplorada que habita em cada um de nós, é um jardim que exige cuidado, adubagem e, acima de tudo, liberdade de florescer em sua própria natureza. Quando a exilamos, quando a subjugamos, as expectativas alheias, o que colhemos não são flores de felicidade genuína, mas o amargo fruto da desconexão do vazio existencial. Acredita, eu sei o que estou falando. É tempo de resgatar essa mente, de reconectá-la à fonte original, à sua essência mais pura. A jornada de compreensão de hoje, que hoje a gente está iniciando, nos leva às veredas onde o ser confronta com a sombra do seu próprio exílio. Pensemos nas palavras de Carl Jung, que nos advertiu sobre a importância de integrar as nossas sombras, aquilo que nós renegamos em nós. O que seria então o abandono de si mesmo para ser aceito, se não o exílio voluntário da nossa própria luz, das nossas próprias singularidades mais preciosas, relegadas à escuridão do inconsciente em troca de um lugar no palco dos outros, no palco alheio. É a tragédia do ser, que na busca por um aplauso esquece da melodia da própria canção. A experiência humana em sua complexidade muitas vezes nos empurra a uma encruzilhada. Sentimos a pressão sutil ou às vezes avassaladora que nos encaixa em modos pré-fabricados. Emoções como o medo, rejeição, a ansiedade de ser diferente e a busca por validação externa se entrelaçam, criando uma teia invisível que nos aprisiona. Pois é. Essa teia não é visível aos olhos, mas as suas marcas são sentidas na alma. A sensação de não ser suficiente
a constante comparação e esvaziamento interno. Pesado, meus irmãos. E o paradoxo cruel é que, ao buscarmos a aceitação fora, perdemos a mais valiosa de todas as aceitações, a nossa própria. A gratidão nesse contexto torna-se um exercício de coragem. Gratidão por cada momento em que a alma sussurrou, isso não sou eu. Gratidão pelas dores que nos impulsionaram a duvidar da validade de um caminho que não nos pertencia. Gratidão de, acima de tudo, pela inextinguível capacidade do ser humano de reconectar-se, de se reerguer e buscar a sua verdade. Mesmo depois de longos anos de peregrinação no deserto, da negação. O aprofundamento principal aqui reside em desvendar as camadas desse abandono. Não se trata de mudar um comportamento ou uma opinião, mas uma profunda alteração da nossa arquitetura. Imagina que ao invés de construir sua própria casa com seus próprios cômodos, suas cores, suas vistas, você muda para a casa do vizinho e tenta ser o vizinho. Complicado, né? Você se força a gostar da mobília dele, das suas rotinas, das suas escolhas de vida, mesmo que isso te cause desconforto e sufocamento. A mente exilada é a mente que, por temor, por insegurança ou por visão distorcida do amor e da conexão, abdica de sua soberania. Ela silencia suas paixões mais verdadeiras, esconde seus dons mais brilhantes e até mesmo reprime suas dores mais profundas. Tudo para apresentar uma versão aceitável de si mesmo para o mundo. É um teatro contínuo, onde o ator principal, você, se perde no papel de figurante. E o custo dessa performance é a alegria, a espontaneidade, a criatividade e, em última instância, a sua própria identidade. A voz interior, que é a bússola da nossa alma, fica abafada por um coro de vozes externas. E sem essa bússola, a gente não consegue navegar pelos mares da vida. Como podemos tomar decisões alinhadas com os nossos propósitos? A mente exilada é a mente que se tornou estrangeira em seu próprio lar. Ela anseia por voltar, claro, por respirar o ar puro da autenticidade, mas muitas vezes não sabe como encontrar o caminho de volta. O que acontece é uma gradual perda da vitalidade, um adormecer da alma, que se manifesta em sintomas como ansiedade, depressão, um vazio existencial persistente ou a incapacidade de sentir verdadeira alegria. E o ciclo se perpetua, pois quanto mais nos afastamos de nós mesmos, mais difícil se torna a reconexão. Mas a semente da verdade, meus amigos, nunca morre. Ela apenas aguarda um momento certo para germinar novamente. Para concluir essa etapa, compreendamos que o caminho de volta não é um salto, mas uma jornada. Um processo de redescoberta. É a fé inabalável de um ser dentro de cada um, onde cada um de nós reside. A essência de cada um que nunca se perdeu, apenas se escondeu. A confiança nesse processo contínuo de autoconhecimento, crescimento e superação é a chave para transformar o exílio e em retorno. A sombra de luz e o abandono de um reencontro transformador. A essência de nossa mensagem hoje pulsa com a verdade de que o maior ato de coragem é ser quem você é realmente. Mesmo quando o mundo insiste em te moldar, a mente exilada é um convite para a urgência ao retorno, a repatriação da sua alma para o solo fértil da sua própria existência. Para trilhar esse caminho precisamos de sabedoria e percepção das ferramentas que nos reconectam ao nosso eu autêntico. Primeiro pilar para a nossa reflexão é o fundamento de autenticidade. Pensemos em grandes mentes que nos guiaram, como Ralph Waldo Emerson, que em seu ensaio Autoconfiança clamava pela individualidade, pela coragem de seguir a própria intuição e repudiar a conformidade. Ele nos lembrava que a inveja é ignorância, a imitação é suicídio. Para Emerson, a grandeza reside em permanecer fiel a si mesmo, mesmo que isso signifique estar em desacordo com a maioria. A autenticidade, nesse sentido, não é apenas um traço de personalidade, é um princípio filosófico, uma postura existencial.
Ela se enraiza na convicção de que cada ser humano é um universo singular, com um propósito único de contribuição. Quando nos abandonamos para sermos aceitos, estamos, na verdade, negando essa singularidade, silenciando a canção que apenas nós podemos cantar. O contexto dessa ideia é ancestral, presente em diversas filosofias orientais e ocidentais, que apontam para a importância de alinhar o eu interior com o eu exterior. É a busca pela integridade, pela coerência entre o que pensamos e o que sentimos. As implicações práticas são vastas, desde escolhas de carreiras que nos trazem satisfação genuína, até escolhas de relacionamentos baseados na verdade e na honestidade, não em fachadas e disfarces. A aplicação vigorosa e prática desse fundamento exige um autoexame de constante e uma vigilância sobre nossas motivações e uma dose saudável de coragem para dizer não ao que não ressoa com a nossa alma, e sim ao que nos eleva e nos expande. É um processo contínuo de autodescoberta, é autoafirmação. Imagina por um momento que a sua vida é uma vasta orquestra. Cada um de nós é um instrumento único. Alguns são violinos, nas suas melodias doces e vibrantes, outros são trompetes, com seu som triunfante, outros talvez são tímpanos, responsáveis pelo ritmo pulsante e profundo. A essência autêntica é a partitura original que foi escrita especialmente para você, com todas as suas notas e seus tempos, suas pausas e seus crescendo. Quando você abandona a si mesmo para ser aceito, é como se você fosse o violino que tentasse tocar as notas do trompete, ou o tímpano que tentasse imitar a melodia de um violino. Você pode até conseguir produzir um som, mas ele será desafinado, sem paixão, sem uma ressonância verdadeira, que só você pode emitir. A melodia da orquestra, que deveria ser uma sinfonia harmoniosa de diversas vozes, torna um emaranhado de confusos e sem brilhos, porque os instrumentos não estão tocando a sua própria partitura. Sabe o que é pior ainda? O público que veio para ouvir a música única ouve apenas uma imitação pálida da orquestra que perde a sua magia, a sua alma. A frustração cresce, o som se esvai e a energia da performance se dilui. Você é o instrumento. Sente-se exausto e insatisfeito porque está faltando um som que não é seu? Pois é. A beleza da orquestra não está em todos os instrumentos serem iguais, mas em cada um tocar a sua própria partitura com maestria e compaixão, contribuindo com sua sonoridade única para a grandiosidade do conjunto. É a sua autenticidade que reside a melodia mais bela e poderosa. Com a aplicação prática do fundamento da autenticidade, começa no cultivo de uma escuta interna apurada. Pergunte-se: isso que estou fazendo é o meu pensamento? É realmente meu? Ressoa com meus valores, com minhas verdades, com as minhas verdades mais profundas? Comece com pequenos atos de autoafirmação. Escolha o livro que você realmente quer ler. Vista a roupa que te faz sentir bem. Diga um não a um compromisso que te sobrecarrega. Permita-se expressar uma opinião divergente em uma conversa, mesmo que haja um leve tom de desconforto inicial. O importante é iniciar a musculatura da autoexpressão. Lembre-se, a autenticidade não é sobre ser rebelde por ser rebelde, mas sobre ser verdadeiro por ser verdadeiro. É um ato de amor próprio. Naturalmente, atrai pessoas e situações que estão em ressonância com a sua essência. O segundo pilar é a força da vulnerabilidade. Brené Brown, uma pesquisadora, ela dedicou sua vida a estudar a coragem e a vulnerabilidade, a vergonha e a empatia. Ela argumenta que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas sim nossa medida mais precisa de coragem. É no ato de se mostrar imperfeitos, de admitir falhas e medos, que construímos conexões mais profundas e significativas. Quando abandonamos a nós mesmos, construímos muros ao redor da nossa essência, projetando a imagem de perfeição inatingível e, paradoxalmente, nos isolam ainda mais. O medo de ser julgado ou rejeitado nos esconde
parte de nós, mas é exatamente nessas partes imperfeitas que reside a nossa humanidade, a nossa capacidade de nos conectar verdadeiramente com o outro. A origem dessa ideia não é nova. Filósofos como existencialistas como Soren Kierkegaard já apontavam para a angústia inerente da condição humana e a necessidade de abraçar essa realidade. A vulnerabilidade é a ponte que nos liga com um convite silencioso para que o outro também se mostre. Suas implicações práticas reverberam em todo o nosso relacionamento, familiares, profissionais, amorosos. Sem vulnerabilidade, a comunicação se torna superficial. Os laços são frágeis e a intimidade é uma miragem. A aplicação vigorosa e prática da vulnerabilidade exige um desapego do resultado, uma aceitação de que nem sempre seremos compreendidos ou aceitos, mas a recompensa é a conexão genuína e infinitamente maior. Visualizaremos a vulnerabilidade como a abertura de um portal antigo, um portal de pedra maciça, coberto por musgos e era, onde esteve fechado por séculos. Através desse portal reside um jardim secreto repleto de árvores, flores e coisas centenárias, um riacho cristalino que murmura segredo. Este jardim é o seu eu interior, mais autêntico, com todas as suas belezas e suas imperfeições. Sim, as imperfeições são belas. Para ser aceito, você constrói muros ao redor deste portal, erguendo defesas impenetráveis, pintando o lado de fora com cores que agradavam aos outros, colocando placas, proibida a entrada. E até mesmo espalhando espinhos para afastar, como se aproximasse demais. Você acreditava que escondendo o seu jardim estaria seguro, mas na verdade você está se aprisionando da sua própria beleza. Você estava se exilando do seu próprio paraíso. Quando alguém se aproxima, você mostra apenas uma parede do muro, lisa e sem vida, ou a fachada da casa que você montou para as aparências. Não há flores, não há um murmúrio do riacho, não há fragrâncias, não há pássaros cantando. É como se como é que alguém pode amar e aceitar seu jardim se ele nem sequer sabe se ele existe? A vulnerabilidade é o ato de corajosamente retirar uma a uma as pedras do muro, limpar o musgo do portal e, por fim, abrir as pesadas portas. Mostrar mesmo que, com um tremor na voz, o riacho murmura ali dentro, as flores desabrocham e até mesmo a erva daninha que de vez em quando teme aparecer, está ali. É permitir que o outro veja não apenas o muro que você construiu, mas o jardim que você verdadeiramente é. É nesse ato de revelação que deve se permitir ser vista em sua totalidade, que a verdadeira conexão se estabelece, pois o outro, ao ver seu jardim, pode sentir a coragem que você teve para abri-lo. E isso inspira talvez abrir o próprio. Para aplicar a força da vulnerabilidade, comece com pequenos passos, com pessoas de sua confiança. Em vez de dizer, eu estou ótimo quando não está, diga, eu estou um pouco cansado hoje, ou eu estou sentindo um desafio com isso. Compartilha a tua insegurança. Leva um medo, uma dificuldade que você está enfrentando. Permita-se chorar na frente de quem você ama realmente. Ou pedir ajuda quando realmente precisa. A vulnerabilidade não é sobre despejar todos os seus problemas sobre o outro, mas sobre permitir que a sua humanidade seja vista. É um exercício de coragem, sim. Com o tempo, fortalece seus relacionamentos e te liberta do peso de manter uma imagem inautêntica, uma imagem que não é você. O terceiro e último pilar é o retorno ao lar. Cultivando a autoaceitação incondicional, Carl Rogers, um dos pais da psicologia humanista, enfatizava a importância da consideração positiva incondicional. A ideia de aceitar o outro porque ele é, sem julgamentos. No entanto, o mais crucial é aplicar essa consideração em nós mesmos. A mente exilada, em sua essência, é a mente que se nega, que se julga, que se pune por não se encaixar. O retorno ao lar é o processo de desmantelar essa autoexigência opressora, de perdoar-se pelas falhas e de abraçar cada aspecto do seu ser, tanto a luz quanto a sombra. Mas essa autoaceitação não é passividade. Não, não é estagnação, mas sim um
ponto de partida para o seu crescimento sustentável. Ela liberta você e a mim também, liberta todos nós da necessidade patológica da validação externa e nos capacita a partir de um lugar de amor e respeito por nós mesmos. As implicações são profundas, afetando a saúde mental, a nossa resiliência e a nossa capacidade de amar e ser amado de forma plena. Aplicando a aplicação vigorosa desse princípio se manifesta no autocuidado, na gentileza consigo mesmo e na capacidade de estabelecer limites saudáveis. Imagine que você é o guardião de um antigo farol situado em um promontório rochoso, desafiando as tempestades e guiando os navios. A lâmpada desse farol é a sua luz interior, a sua essência, a sua verdade mais profunda. Para ser aceito, você acreditou que precisava apagar essa luz, ou pior ainda, pintá-la por uma cor que agradasse os outros e direcioná-la para onde a maioria esperava, mesmo que significasse desviar seu próprio curso. Você cobriu a lente com panos escuros para que a luz não ofendesse aqueles que não fossem brilhantes demais ou diferentes demais. E assim o farol que deveria ser um farol de segurança e orientação tornou-se apenas uma estrutura silenciosa e escura na noite invisível. Não tem função nenhuma. Os navios que realmente precisam da luz, que buscavam a sua orientação única, passam o largo perdido sem saber que você estava ali. E você, o guardião, sente-se cada vez mais vazio, mais distante do seu propósito, porque sua luz estava confinada, abafada em um exílio autoimposto. O retorno ao lar, a autoaceitação incondicional, é o ato de remover um por um cada pano escuro que cobria sua luz. E limpar, sim, a lente com carinho, permitindo que o brilho original emerja toda a sua totalidade e potência, sua cor verdadeira. É voltar a girar a lâmpada, direcionando-a para o seu próprio caminho, mas sabendo que ao fazê-lo você se torna um guia para outros que em seus próprios bares revoltos anseiam por uma luz genuína. Não importa se a luz é forte ou direcionada, ou suave e difusa, ela é sua, pô. É sua necessidade. O importante é que ela esteja acesa e que você esteja permitindo que ela brilhe livremente. É só então que o farol cumpre a sua verdadeira missão. E você, o guardião, sente-se completo, em paz, em seu devido lugar no mundo. A aplicação prática da autoaceitação incondicional envolve reconhecimento e validação de suas próprias emoções, sejam elas positivas ou negativas. É substituir a autocrítica feroz por uma voz íntegra, compassiva e gentil. Crie rituais de autocuidados que reforcem seu valor. Um banho relaxante, uma caminhada na natureza, um momento em silêncio para ouvir o barulho do silêncio, da sua intuição. Pratique gratidão pelo seu corpo, pela sua mente, pela sua história. Você construiu ela, você vive ela. É crucial estabeleça limites claros nos seus relacionamentos, dizendo não ao que te drena e sim ao que te nutre. Lembre-se, você é suficiente. Exatamente você é quem deve ser. Meus irmãos, a gente chega ao fim de mais um encontro de almas. Eu espero que a jornada da mente exilada tenha sido um farol que possa iluminar o caminho de retorno para o seu verdadeiro lar, você mesmo. Compreendemos que abandonar a si mesmo para ser aceito é uma tragédia silenciosa, que custa a nossa autenticidade, a nossa vitalidade e a nossa capacidade de estabelecer conexões verdadeiras. Mas tem uma boa notícia, sabe qual é? É que voltar ao caminho de volta está sempre aberto. Ela se constrói sobre o pilar da autenticidade, da vulnerabilidade e da autoaceitação incondicional. Eu convido você agora, num ato de coragem silencioso, deixar as palavras de hoje ecoem dentro de você com a melodia do reencontro há muito esperado. Que a semente dessa reflexão deseje que seja plantado. Vocês desejem plantar ela hoje no jardim da sua alma. Qual o pequeno passo que você pode dar a partir desse momento para desmantelar um muro que você mesmo ergueu? Talvez seja uma conversa honesta consigo mesmo. Talvez seja um não gentil a uma namorada, a um amigo,
a uma expectativa alheia. Ou sim vibrante, sim, tô lá, vou fazer a sua própria verdade. Lembre-se, o amor presente que você dá ao mundo não é sua perfeição, mas sua autenticidade. E é nessa autenticidade que reside a sua força, a sua beleza e a sua capacidade de transformar não apenas a sua vida, mas a vida de todos que têm o privilégio de cruzar o seu caminho. Abrace-se, reconecte-se e que sua mente exilada encontre finalmente o caminho de volta para o seu lar que sempre foi seu. Meus irmãos, eu convido vocês a, se gostarem destas palavras, compartilha, curte, comenta. Vamos dialogar, vamos conversar. Eu quero conhecer vocês, quero que vocês me conheçam. E vamos voltar aqui ao canal, vamos usar isso aqui como um meio de conversa entre nós dois. Fiquem com Deus e essa é mais uma dica minha para vocês. Até a próxima.